Faltando apenas 2 rodadas para o fim do campeonato italiano, existe um clube vivendo uma das situações mais dramáticas da temporada, pois a Cremonese está lutando desesperadamente contra o rebaixamento e precisando de praticamente um milagre para continuar na Série A. E no meio dessa história está um atacante de 39 anos. O jogador já chocou o mundo uma vez, e agora está tentando fazer isso de novo. Será que o Jamie Vardy não consegue ser decisivo na reta final de campeonato? Hoje a gente vai entender como a Cremonese chegou nessa situação. Como a temporada com um começo extremamente promissor virou um verdadeiro pesadelo sem fim. E porque as 2 próximas rodadas podem definir completamente o futuro do clube. Mas para entender melhor essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A temporada cremonense já começou sendo especial antes mesmo da bola rolar. O clube tinha acabado de retornar para a Série A, após 2 temporadas na segunda divisão italiana. E o acesso veio de forma dramática. Depois de terminar a Série B apenas na 4ª colocação, a Cremonese precisou passar pelos playoffs. Nos playoffs, eliminados do Vistabile no primeiro jogo. Prova col sinistro e la sblocca il capitano alla mezz'ora. Cremonese in vantaggio. Castagnetti. Com a vitória na final contra o Spezia por 3-2, finalmente retornou para a elite. Um retorno gigantesco para um clube pequeno, que disputaria a Série A apenas pela 15ª vez na história. E o curioso é que boa parte da base do time do acesso permaneceu no elenco. Jogadores como Jair Venepucci, Manuel De Luca, Michel Coloco continuam no time para jogar a Série A. Mas obviamente, a Cremonese sabia que precisava investir para sobreviver. E o clube começou a montar um elenco mais experiente para tentar competir na elite italiana. Chegaram nomes interessantes como Antonio Sanabria, jogador formado pela base do Barcelona, com passagem em clubes como Betis e Roma. Vem para ser a grande esperança de gol na temporada. E ele é um dos jogadores mais conhecidos do elenco. Veio também o meio-campista norueguês Torbis, por 2,5 milhões de euros. E o zagueiro Sebastiano Luperto, que foi a maior condição do time na temporada, por 4,6 milhões de euros. Veio também o goleiro Aldeiro, que já teve passagem pela Juventus. E além do atacante o Kereké, também é um jogador mais conhecido, principalmente por ter sido uma grande promessa no FIFA e no Futebol Manager de uns anos atrás. Mas nenhuma dessas contratações chegou perto do impacto de uma específica, Jamie Vardy. Come on, Cremo! No dia 1º de setembro de 2025, a cidade de Cremonese simplesmente parou. Os torcedores foram receber Jamie Vardy no aeroporto com festa. Que era simplesmente surreal, porque estamos falando dos personagens mais improváveis da história do futebol moderno. Um atacante de ação do futebol amador para virar campeão da Premier League, com a equipe histórica do Leicester de 2016. Um cara que marcou quase 200 gols pelo Leicester, disputou a Copa do Mundo de 2018, virou ídolo absoluto na Inglaterra e agora, aos 38 anos, fica pela primeira vez fora do futebol inglês. O Vardy chegava logo após o rebaixamento do Leicester, assinando contrato por uma temporada com o Cremona, com opção de renovação caso ele permaneça na Série A. E ele está pronto para escrever talvez o último capítulo de sua carreira. E o mais interessante é que a Cremonese realmente parecia preparado para competir e surpreender. Será que veremos um novo Leicester? 10 anos depois? O time começou a temporada sendo treinado por Giovanni Stroppa, o mesmo técnico do acesso. A equipe normalmente jogava no esquema 3-5-2, que é uma formação bem comum de futebol italiano até. Tentando ser compacto, competitivo e extremamente físico. A ideia era clara, sobreviver jogo após jogo e se manter na elite. Individualmente, alguns jogadores começaram muito bem a temporada. O atacante Federico Bonozzoli virou o principal goleador da equipe, onde ele já tem 9 gols na temporada. Ele já tem 9 gols na Série A. O Van de Poel continua sendo um dos principais jogadores do ataque, onde já foi um dos grandes destaques na Série B, e continua jogando bem na Série A. Enquanto o Vardy começava lentamente a ganhar espaço. E sinceramente, ninguém esperava acontecer nas primeiras rodadas. Porque a estreia do Cremonese na Série A foi simplesmente contra o Milan, em pleno San Siro. E inacreditavelmente, o pequeno Cremonese venceu por 2-1. Zerbini. His turn to put it in.
And it's a good ball headed in by the new man, Baskirotto. The man with the muscle. Tipo naquela vitória que dá muita moral pra equipe, conseguindo um resultado muito improvável. Poucos dias depois, na próxima rodada, o time embalado ainda venceu o Sassuolo por 3-2. O começo com 2 rodadas e 2 vitórias é simplesmente incrível para a equipe. Já para colocar dentro da grande área, toque de cabeça, olha o gol! Gol! E o mais impressionante é que o clube começou a virar uma equipe muito difícil de derrotar. Apesar de ter vindo muitos empates, era um time competitivo. Vieram empates contra o Verona, Parma, contra o time sensação da temporada, o Como, até chegar ao primeiro grande teste. Invicto nas 5 primeiras rodadas, a Cremonese foi enfrentar a Inter de Milão fora de casa. E aí a realidade bateu na porta, né? Tomando um goleado por 4-1, sem nem ver a bola. As tradições da Itália daqui a pouco começam a explodir os rojões. Olha a bola enfiada pro Boninho, a condição é legal, o Lautaro tá aqui embaixo, pra rolar pro argentino! Mas sinceramente, ainda tava tudo inesperado. Ninguém esperava vencer ou pelo menos empatar com a Inter de Milão. O que importava era que o time continuava competindo bem e vendendo muito caro as derrotas. Nas primeiras rodadas, empatou com a Udinese, empatou com a Atalanta. E justamente contra a Atalanta, teve um momento muito especial, onde apesar do empate foi um jogo especial, porque o Jamie Vardy marcou o primeiro gol pelo clube. E olha só, pintou da Cremonese, o goleirão salvou na volta, Vardy, gol! Depois na próxima rodada, ainda foi uma vitória enorme, contra o Genoa fora de casa. Naquela altura, a temporada da Cremonese era muito melhor do que qualquer torcedor esperava. Só que aí o time começou lentamente a desmoronar. Vieram derrotas nas próximas rodadas para Juventus, Roma, Pisa, com a situação começando a ficar bem perigosa. E o time despencando na tabela. O Cremonese ainda conseguiu algumas vitórias importantes, como por exemplo contra o Bologna e o Lecce. Mas depois disso tudo acabou. Porque a partir da 14ª rodada, a partir da vitória contra o Lecce, o Cremonese simplesmente parou de vencer. E o time foi perdendo cada vez mais confiança e não conseguia nem mais de competir. Vieram uma sequência de empate e derrota absurda, com o time tomando várias goleadas. E talvez o momento mais simbólico tenha sido contra o Cagliari. Porque o Cremonese abriu simplesmente 2-0 no placar, com direito a um gol de Jamie Vardy. A torcida finalmente acreditava na reação da equipe. Só que no segundo tempo tudo desandou e a equipe tomou um gol. E a equipe tomou gol do empate no último lance. Foi um golpe muito doido pro Cremonese. Com a moral ainda mais baixa, vieram várias derrotas. O time tomou 5-0 para a Juventus, sendo a maior humilhação da temporada pro clube. Depois perdeu para Inter de Milão, perdeu para Roma, Milan, Napoli. O clube mergulhou de vez na zona de rebaixamento. O rebaixamento é inevitável. Em março, a sensação era de que acabou. A Cremonese chegou a ficar mais de 15 jogos sem vencer, desde aquela vitória contra o Lecce. A torcida apareceu derrotada, nem acreditava mais na reação do clube. E sinceramente é difícil acreditar mesmo na reação. O time perdia praticamente toda semana, a defesa sofria demais, não conseguia mais segurar nenhum jogo. O Aldeiro tomava gol todo jogo, o ataque parou de funcionar. E tentando passar da zona, começava a crescer. Mas aí, quando ninguém mais acreditava, a Cremonese finalmente conseguiu reagir. E conseguiu vencer um jogo, com a vitória por 2-0 contra o Parma fora de casa. Marcando o fim da sequência absurda em vitórias, que durava desde a 14ª rodada, com o time ganhando apenas na 29ª. E aquilo deu uma última esperança pro clube. E nesse momento da temporada, Jamie Vardy começou a crescer. Meus 39 anos, o inglês começou a chamar a responsabilidade. Hoje ele assoma 6 gols no Série A e 2 assistências, participando diretamente de 8 gols e até já foi eleito jogador do meio da Série A em novembro de 2025. Algo simplesmente impressionante para um atacante da cidade. Na rodada mais importante da temporada, que foi a rodada passada, contra o Pisa, ele apareceu de novo. A Cremonese precisava vencer de qualquer jeito para continuar viva. Se perdesse, o rebaixamento praticamente seria inevitável. E é nessas horas que o jogador diferente aparece. Porque o Vardy faz um jogaço. Ele faz o primeiro gol da partida e destrói o jogo. Com a Cremonese vencendo por 3-0 com um show de Jamie Vardy. E a equipe está mais viva do que nunca agora, voltando diretamente para a briga contra o rebaixamento. Agora faltam apenas 2 rodadas. A Cremonese segue viva. O clube está apenas a 1 ponto atrás do Lecce, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Só que o problema é que a equipe não depende mais apenas de si, pois ela precisa ganhar seu jogo e torcer para pelo menos um empate do Lecce. Mas comparado com a situação que estava antes, está numa situação bem melhor. Esse próximo 2 rodadas promete ser incrível.
que elas vão definir o futuro da Cremonense, o futuro projeto do clube, e talvez até o último momento da carreira de Jamie Vardy. Será que ele vai se aposentar já que o time foi rebaixado? Não sei. Será que ele ainda consegue decidir? Será que a Cremonense vai sobreviver? O rebaixamento é inevitável? Eu queria fazer um convite para vocês acompanharem esses últimos 2 jogos. Porque esse é um tipo de história que faz o futebol ser tão especial. Um clube pequeno, desacreditado, tentando sobreviver até o último segundo, é incrível, mano. Principalmente quando é o nosso time, né? Um time desacreditado tentando sobreviver até o último segundo. Um veterano de 39 anos tentando provar mais uma vez que ainda consegue mudar histórias. Mas aí, você acha que o Cremonense vai conseguir sobreviver na Série A? E será que o Jamie Vardy vai conseguir ser ainda, mesmo na cidade, o principal nome para evitar isso acontecer? Responda aqui embaixo nos comentários. Mas enfim, vamos ver como vai acontecer. De qualquer forma, falou!